paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a história de Elias, falar um pouco sobre a síndrome de Elias. Quem de nós nunca passou por essa síndrome, por essa depressão, por essa ansiedade, por essa vontade de parar, de se esconder, entrar dentro de uma caverna, né? Muitos de nós já passamos por isso, eu mesma já passei por isso. Até escrevi um livro sobre como foi os passos que eu dei para poder sair desse vale, né? Deus me tocou, Deus falou comigo, me deu algumas circunstâncias, algumas situações que eu poderia fazer, que me ajudariam a sair desse poço, desse lamaçal, dessa tristeza profunda. E eu escrevi em um livro, tá? Para quem quiser também saber um pouco mais dessa história e como sair também, ter saúde emocional, eu tenho esse livro. Basta comentar aqui embaixo que eu darei as informações necessárias para você adquirir esse livro. Ele é muito importante. Tenho recebido muitos testemunhos falando sobre como ele ajudou as pessoas a saírem das suas mazelas espirituais, né? Estamos no século de problemas emocionais. Isso é inevitável, né? Não adianta nós queremos aqui maquiar umas circunstâncias que não existem. Nós temos que ser sinceros e é isso que está acontecendo no nosso mundo, nesse momento, né? Pessoas doentes. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Elias, porque quando nós lemos a história de Elias, que se encontra ali lá em 1 Reis, nós percebemos que ele era ser humano como qualquer outro, como eu e você, passando por situações adversas nas quais, mesmo tendo períodos de vitórias, isso não foi o bastante para que ele continuasse sua carreira, sua caminhada, sem passar pelo deserto do desânimo, pelo deserto da dor, pelo deserto da vontade de se isolar. Quando nós lemos lá em 1 Reis, no capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Reis, capítulo 19, nós percebemos que Elias, ele também teve desejo de se isolar do mundo. Ele também. Quando a gente leu o 18, um capítulo antes, nós vemos que Elias tinha acabado de estar no seu auge, né? Tinha acabado de profetizar ali no monte, né? No momento que ele desafiou os sacerdotes de Jezabel, né? Os sacerdotes de Baal, né? De Azera, ele desafiou ali e perguntou que aquele Deus que fosse verdadeiro, ele responderia com fogo. Ele desafiou aquele sacerdote a clamar cada um pelo seu Deus, e aquele que respondesse com fogo, esse era o Deus que realmente existia. Então, o que fez Elias após esse tremendo feito, após Deus responder com fogo, queimar-lhe a oferenda, fazer todo aquele cenário, mostrar o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida e a vida de todos que estavam ali. E o que aconteceu com Elias, que após todo esse feito, Elias quis se esconder, quis desistir, né? Então, a gente precisa compreender que milagre, ele não é patente, ele não é algo que vá nos garantir que a gente não passe pelos vales das tristezas. Às vezes a gente pensa que fulano está triste por quê? Já que Deus abençoa tanto ele, já que é tão realizado em tantas áreas, por que fulano está nesse vale? Fulano só pode ser um pecador. Fulano só pode estar fazendo algo que desagrade a Deus para estar num cenário tão caótico desse. Mas quando nós lemos a história de Elias, nós percebemos que milagre não é garantia de que você não vai passar por momentos difíceis, tá bom? Quando Elias fez todo esse feito no capítulo anterior, 18, e logo no capítulo 19, num passo à frente, ele quis se isolar. Isso não quer dizer que ele era menos filho de Deus do que os outros, ou que ele era um ser humano desobediente. Não, nós sabemos que Elias cumpria com exatidão tudo aquilo que Deus proferia para que ele fizesse. Mas nós temos que entender que somos seres humanos, somos falhos. E quando eu leio a trajeto de Elias, no capítulo 19, aqui eu quero que você leia aí, tá? Para que eu não vou me atentar para ler esse capítulo, para que a gente ganhe tempo aqui, mas você leia esse capítulo, porque ele é incrível.
né? O que ele fez, quando ele se trancou dentro daquela caverna. Deus mandou anjos alimentar ele. Então nós vemos o cuidado de Deus em todos os momentos da vida de Elias. Mas só que, quantos de nós entramos nas cavernas das nossas vidas, cavernas de depressão, caverna de ansiedade, caverna de crise de pânico, todas as cavernas que você imaginar, que você possa estar a um passo de entrar, ou que você já esteja aí dentro, saiba que Deus, lá dentro de onde você está, dentro do seu cenário, Ele enviará um anjo para te resgatar, para te alimentar, para te mostrar que ainda você é capaz de dar passos em direção ao seu propósito e à vitória que Ele desenhou para você. Tá bom? Fica conosco até o final desse vídeo, já deixa seu like, tá? Se você gosta de conteúdos cristãos, deixa seu like, para também mostrar para o YouTube que aqui é um vídeo interessante para que outras pessoas também possam ver, tá bom? Deixa algum comentário aqui embaixo, se você gostou, algum comentário, se você já passou por um vale como este, se você já enfrentou depressões, tristezas, angústias, deixa aqui escrito que eu vou adorar ler, tá bom? E estarei orando pela sua vida, pela sua família. Todos os meus inscritos eu oro por ele. Então, se você quer aqui uma pessoa que esteja orando por você, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Mas sem delongas, vamos dar continuidade àquela mensagem que o Senhor tocou em meu coração para passar para cada um, tá certo? Eu quero aqui me atentar para o fato de que Elias sim passou por o vale, né, da sombra da morte, passou pelo vale da depressão, passou pelo vale das tristezas, mas isso não foi suficiente para prender ele ali não. Sim, ele teve vontade, ele desejou, ele maquinou, ele planejou, vou lá dentro e lá eu fico, né? Ele até fez uma oração para Deus: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, né? Então me recolhe, me leva. Quantos de nós já fizemos essa oração, consciente ou inconscientemente, né? Eu não suporto mais essa situação, vou abandonar tudo, não aguento mais, isso é demais para mim, eu não tenho força. Mas a resposta de Deus a essa oração, a essa atitude de Elias, foi muito incrível. Deus, ele não dá asas para as nossas imaginações, para as nossas dores. Não porque ele não se preocupe, mas ele sabe que para nós sairmos disso, é necessário nós darmos passos de fé em direção ao propósito que ele determinou para cada um de nós. Se Deus entrasse dentro daquela caverna e começasse um diálogo com Elias e aceitasse as suas reclamações, Elias ia morrer naquela caverna. Mas Deus, através do seu anjo que enviou ali, começou a alimentar Elias, mostrar para Elias que ele tinha força de continuar a caminhada. Ele disse para Elias, através do seu anjo: Elias, levanta, come, bebe, caminha, não fica aí onde você está. Nós sabemos que para que nós atravessemos os desertos da nossa vida, nós não podemos alimentar nossa mente com o pessimismo. Eu não vou aguentar, eu não consigo. Não, troque essa mentalidade derrotista para uma mentalidade de vitória. Comece a falar para si próprio que você é capaz, que você pode, que você consegue. Mesmo que o cenário seja um cenário totalmente caótico, que você não veja saída para lugar nenhum. Porque é assim que Deus se manifesta na vida de todos nós. É quando nós estamos em situações impossíveis. Não tem como Deus realizar milagre em situações que nós somos capazes de realizar, de fazer. Ele só se manifesta em situações nas quais nós somos incapazes de atravessar. Nós somos incapazes de darmos mais um passo. Nós somos incapazes de sair dali. Então ele vem com a sua misericórdia e nos tira, e nos ajuda, nos instrui, para que nós venhamos ter sabedoria de sairmos de determinadas circunstâncias. Mas o que levou Elias a entrar naquela caverna? O ponto que eu mais percebo é que ele criou expectativas demais nas pessoas. Quantos de nós criamos expectativas exorbitantes demais nas pessoas? Nós olhamos para o nosso cônjuge, nós olhamos para os nossos amigos, amigas, e criamos muita expectativa. Fulano vai agir assim, fulano vai agir desse determinado jeito. Então nós vamos criando em nós expectativas irreais. Que isso vai causar o quê? Vai causar atitudes em nós
como se aquela pessoa fosse aquilo que a gente queríamos que ela fosse. E quando a gente, em um determinado momento, nós percebemos que ela não é exatamente aquilo que nós projetamos na nossa mente, a gente começa a se entristecer, a desanimar, a desacreditar na humanidade, a desacreditar em tudo. E isso nos leva a um passo para um isolamento, a um passo para uma tristeza profunda. Porque isso aconteceu com Elias. Depois de todos aqueles feitos, com certeza ele imaginou que tudo aquilo ia gerar em Acabe, no rei Acabe, na rainha Jezabel, alguma atitude melhor, mais favorável, porque ali foi realmente provado qual era o Deus que existia. Os deuses que eles clamavam, que os profetas, os sacerdotes de Baal, de Azera clamavam, eles não responderam nada. Isso mostrou que eles não existem. E o Deus que Acabe clamou, respondeu com fogo. Então ali era nítido, né? Qual era o Deus que era verdadeiro. Então ali, de alguma certa forma, despertou em Elias um desejo que aquela situação fizesse com que eles tivessem alguma atitude mais favorável. Mas não, aconteceu o contrário. Eles ficaram irados, Jezabel ficou irada porque os seus sacerdotes haviam sido mortos, ficou irada e aquilo ali despertou uma grande perseguição. E Elias disse que iria matá-lo, iria persegui-lo, ameaçou Elias. E Elias, naquele exato momento, começou a sentir um desânimo, um medo, uma tristeza. Por quê? Porque as suas expectativas não foram supridas. Cuidado com a sua expectativa. Cuidado com quem você coloca muita expectativa. Saiba que somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, mas isso não quer dizer que nós não somos filhos de Deus. Isso nos mostra que somos seres humanos, né? Mas o que é importante para as pessoas que erram e das pessoas diferentes, qual a nossa diferença, né? Das pessoas que erram e das outras pessoas que se dizem filhos de Deus e que assim mesmo erram. A diferença é que nós reconhecemos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós somos capazes de reconhecer as nossas mazelas, somos capazes de reconhecer a nossa pequenez, de reconhecer a nossa falha, e nós queremos sempre estarmos diferentes, né? Queremos sempre estarmos nos reinventando, sabe? Pedindo perdão, se arrependendo e tentando fazer as coisas de uma forma diferente. E as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, elas erram mesmo, elas querem saber não tem interesse do que as pessoas vão pensar ou deixam de pensar, elas querem seguir as suas próprias paixões, não querem saber se estão magoando outras pessoas ou não. Essa é a grande diferença de quem serve a Deus, de quem não serve. Eles não têm interesse, eles não têm essa sensibilidade de saber como que o outro vai reagir, ou como que o outro vai sentir, ou o que está acontecendo. Eles só querem agir da forma que eles acham que está certo e vão continuar sempre assim. Estão cegos, como diz o apóstolo Paulo, né? Quando o Senhor confrontou ele ali no caminho de Damasco, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Paulo quando Jesus confrontou ele no caminho de Damasco? As escamas caíram dos seus olhos. Então é isso que acontece. Quando nós se voltamos para Deus, não é que nós viramos super-heróis, não é que os problemas vão desaparecer da nossa vida, não. É que as escamas irão cair dos nossos olhos. E essas escamas caindo, nós seremos capazes de nos reconhecermos quem nós somos, que somos pó, que não somos nada. Mas com Deus nós podemos tudo. Essa é a diferença. Quando Elias entrou na caverna, não é pecado desanimar. Não é pecado se sentir frustrado. Não é pecado você querer parar. Agora, faça como Elias. Mesmo após todo o cenário caótico em que ele viveu, que ele colocou suas expectativas em pessoas erradas, mesmo sabendo tudo que houve na vida dele, ele quis se trancar, mas também ouviu a voz de Deus. Saia daí. Não fique aí. É essa a mensagem que o Espírito manda para você que está me ouvindo. Saia de onde você está. Não permita que as circunstâncias externas te prendam, te amarre, te feche do mundo. Não, seja luz para o mundo. É isso que a ordem que Jesus nos deu. Seja luz, seja o sal. Como é que eu vou ser o sal da terra se eu viver isolado? Como que eu vou ser a luz do mundo se essa luz estiver apagada? Como que eu serei exemplo para as pessoas, ajuda para as pessoas, apoio para as pessoas se eu isolar-me das pessoas?
Não tem como eu cumprir o meu propósito estando trancada dentro de uma caverna. Então saia da caverna, Elias. Saia, porque o Senhor, aquele que te chamou, Ele é fiel para cuidar de você do começo ao fim. Mesmo na tristeza, mesmo sem sentir tanta vontade, mas caminhe, não pare. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você esteja trancado dentro de uma caverna, assim você não cumprirá os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então não dê o gosto ao inimigo. Não queira compactuar com o inimigo na sua vida. Diga para ele, diga para o mundo, eu sou capaz, porque a Bíblia diz, ela me garante que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória! Nós podemos sim, todas as coisas em Cristo Jesus, porque não somos nós sozinhos combatendo o mal, mas é o Espírito Santo de Deus está conosco. E assim como Elias disse, que nós possamos dizer agora, aqueles que estão com Elias não, melhor dizendo, Eliseu, né? Aqueles que estão conosco são maiores em número do que o que está no mundo, né? O exército celestial ao nosso favor é bem maior. Porque o céu coopera com os filhos de Deus. Então não estamos sozinhos. E mais, quando Elias se queixou para Deus dizendo que estava só, o que Deus disse a ele? Elias, existem 7 profetas que não, 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Então, em outras palavras, Elias, você não está sozinho. Além de terem profetas que estavam ao seu lado, mesmo não estando em corpo, mas estavam em posição, né, ao lado dele, o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus estava com ele. Então nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem na Terra, né, em todo o planeta. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas padecem, muitas pessoas estão passando pelas mesmas situações que nós estamos enfrentando. Mas muitas delas não desistem. Elas não se trancam e ficam ali nas suas cavernas. Muitas delas conseguem sim dar a volta por cima, até porque é bíblico. O que a Bíblia diz? Ela diz que não existe tentação que não seja humana. E junto com ela, Deus nos dá uma porta de escape. Então, levanta a cabeça, bata a poeira e caminha mais 40 dias e 40 noites. E que essa caminhada que o Senhor, essa força que o Senhor vai te dar, ela vai te fazer sobressair sobre todas essas mazelas que acontecem na sua vida, na sua família. Não desista. Continua. Deus tem um propósito maravilhoso para a tua casa e para a tua vida. E esse propósito irá acontecer, depende de você para que esse propósito aconteça. Então, levanta e anda.